você não tinha de proteção. Eu era a tua proteção naquele lugar. Sabe aqueles amigos que te decepcionaram? Eu não te decepciono e nunca te decepcionarei. E você precisa falar isso. E eu, o meu ser pequeno, como ser pequeno, eu falei: Deus, eu não quero falar. Eu não quero falar. E Ele me disse: porque por medo? Por ansiedade? Não. É no calor desse lugar que você vai ser curada. É no calor desse lugar que a ansiedade vai embora. E eu não estou falando aqui da igreja ouvir, eu estou falando dos meus braços. Aleluia! No calor desse lugar, no calor desse, diga alto, no calor desse lugar, eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. dizer que és famoso, Senhor, formoso és. Glória a Deus. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai. Aleluia. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Não há nada mais forte, mais intenso do que a presença de Deus. Nada que nós podemos desejar, comprar, adquirir, conquistar. Não há gozo ou prazer maior do que a presença de Deus. Não há alívio maior do que a presença de Deus. Não há esperança tão grande quando Ele chega e fala, e nós reconhecemos que é Ele, porque nós conhecemos Ele. Amém, igreja? Você conhece o Senhor? Então, se você conhece o Senhor, quando Ele chega e fala, você sabe que é Ele. Quem escuta a voz de Deus, mesmo que seja na boca de um irmão, sabe que é o Senhor falando. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, mas se eu ouvisse essa voz, mal nenhum, ou medo algum eu sentiria. Eu queria que você levantasse suas mãos agora e simplesmente adorasse ao Senhor. Adore Ele, porque você reconhece a voz dEle, e você sabe quando Ele fala, é Ele que te dá forças para suportar, para suplantar, para conquistar, para recomeçar, se preciso for. Mas você nunca pode desistir. Diante de um espírito pesado, o Senhor é o fardo leve e pede para ser trocado pelo seu.
Se você chegou nesse lugar, querida, querido, com o espírito pesado, o Senhor diz: vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração, e posso trocar esse peso. E o salmista, lembrando dessas palavras que outrora foram ditas a ele, talvez, ele disse: por que estás abatida, minha alma? Por que se abates dentro de mim? Confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Isso é fé. Você pode dizer isso agora: eu ainda o louvarei. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar, canta. E apesar dessa glória que tens, tu se importas Comigo também. e esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu nunca vou esquecer, Senhor. Tu és tremendo. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Seja uma noite cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Oh, glória, aleluia. Vamos chamar as crianças? Criançada bonita. Amém. Quero convidar a igreja para estender as mãos aqui para as nossas crianças, amém? Aleluia. Glória a Deus, amém. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os nossos pequeninos, Pai, cada um deles, Senhor. Na Tua palavra está escrito que são a nossa herança, são o nosso presente. Senhor, que tenhamos sabedoria para educá-los conforme a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. E a igreja diga? Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Já poderíamos sair daqui, já satisfeito com essa presença. Amém. Felizes aqueles que podem sentir uma presença preciosa como essa. Aleluia. Vamos por dízimo para as ofertas. Antes que eu não consiga falar mais nada. Eu queria compartilhar com você
Provérbios capítulo 8. Provérbios 8, versículo 10, diz assim: escolham minha instrução ao invés da prata e o conhecimento em vez de ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme ao Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem, e o discernimento e o poder são meus. Aí você pula lá para o versículo 17. Diz assim: amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. 19. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Só até aqui. Momento do dízimo e da ofertas. Eu sempre olho para esse momento como um momento de gratidão ao Senhor. Porque não tem como eu ofertar e dizimar na casa do Senhor se eu não tiver gratidão no meu coração. Se eu for alguém que eu não reconheço que a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor, se eu não for alguém que reconhece isso, eu não vou dizimar nem ofertar na casa do Senhor de jeito nenhum. Porque sempre vem aquelas mentiras do maligno nos ouvidos dizendo: para que você vai dar dinheiro para a igreja? Sempre vem as mentiras do diabo nos ouvidos do ser humano, né? Mas a partir do momento que eu reconheço que a minha vida sem o Senhor não é nada, que tudo que eu tenho hoje eu devo ao meu Senhor, a minha casa, a minha família, o pão que está na minha mesa todos os dias, a saúde que eu estou de pé, eu devo ao Senhor, sim. Se eu reconheço isso, automaticamente eu serei um dizimista e eu serei ofertante na casa do Senhor. Porque aqui é um lugar onde se reúnem os filhos de Deus para adorar o único Deus verdadeiro. Aqui nós não estamos. É tão interessante, agora lembrei de uma postagem que eu vi que falava sobre 2 tipos de igrejas. E tinha uma foto lá, Igreja da Prosperidade, igreja lotada. E tinha outra foto de uma igreja de renúncias, 2 pessoas. E é exatamente o que nós vemos hoje. Quando se prega a prosperidade, venham, venham, porque o Deus vai abençoar você. Venham, venham, porque você vai ficar rico, você vai comprar a sua casa, você vai comprar o seu carro do ano, o melhor telefone você vai ter. Venha, venha. As pessoas correm, porque as pessoas estão atrás disso, dos bens materiais dessa terra. Sabe? E é muito terrível quando a gente vê que o evangelho hoje, as pessoas corromperam o evangelho, porque onde se há uma igreja que se prega a verdade, se prega a palavra, as pessoas não querem mais. Elas não querem porque há renúncias. Precisamos renunciar o amor a esse mundo. Precisamos renunciar o amor ao dinheiro. E as pessoas não querem largar o dinheiro. Elas não querem largar as coisas desse mundo. Por isso que a igreja que se prega renúncia é poucas pessoas. Agora a igreja que se prega prosperidade são igrejas lotadas. E igreja, nós precisamos, como igreja, precisamos nos levantar contra isso. Porque o evangelho que nós conhecemos, que está na palavra do Senhor, não prega sobre riqueza. A palavra do Senhor não diz: ei, venha, a sua vida vai se tornar um mar de rosa. A palavra de Deus não fala isso. Pelo contrário, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
O Senhor está dizendo: ei, tem bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer se você estiver em mim. E é assim que nós venceremos as coisas desse mundo. Sabe, se agarre à presença do Senhor, essa presença que está ainda aqui nesse lugar, essa presença preciosa que não tem ouro nesse mundo que se possa comparar com essa presença. Sabe, eu não troco essa presença por melhor carro que possa existir nessa terra. Porque o carro o ladrão pode roubar, ele pode bater e eu posso até morrer com esse carro tão lindo. Mas a presença do Senhor, meu querido, ninguém pode roubar de mim. Ninguém pode roubar de mim. E é essa riqueza que a palavra do Senhor diz. Quando diz assim: tenham riquezas e honra, bens duradouros e justiça. É sobre isso. É sobre uma riqueza que ninguém pode roubar de nós. E o que nós temos que fazer não é trabalhar de dia e noite como nós trabalhamos aí fora, o nosso trabalho, para conseguir o nosso salário, não. Para a gente ter essa presença, a gente precisa só de ter relacionamento com o nosso Pai. É só isso que nós precisamos. Então entregue ao Senhor a sua vida, as suas finanças, o seu coração principalmente, para que ele esteja ligado e alinhado à vontade do Senhor e não à vontade dessa terra. Amém? Você que vai dizimar e ofertar, a Geralda está com os envelopes. Vamos adorar o Senhor em gratidão a Ele. É o momento que nós adoramos agradecendo a Ele. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés do meu amado. Queria orar com você pela sua oferta, seu dízimo. Levante sua mão, seu envelope. Agradeça o Senhor nesse momento por você poder dizimar e ofertar. Agradeça o Senhor mesmo que você não esteja podendo, mas você tem vida, você tem fôlego de vida, isso já é suficiente. Aleluia, Deus. Nós queremos te agradecer, Paizinho, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso, precioso, grandioso, e não há outro além de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa casa, nossa família. Tudo que somos, tudo que temos é Teu. Tudo vem de Ti. Tudo voltará para Ti, Senhor. Oh, Deus, nós te agradecemos porque Tu és precioso para nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqueles que são fiéis a Ti. Ah, Senhor, que a Tua fidelidade, Senhor, todos possam ver a Tua fidelidade na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Você pode vir deixar seu dízimo, a sua oferta aqui no altar. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais.
Deus. Quantos estão felizes? Está na casa de Deus? Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ontem tivemos um culto maravilhoso aqui, culto para as crianças, né? Que era uma salva de palmas para toda a organização. Foi muito lindo. Parabéns, parabéns. Né? Glória a Deus, glória a Deus. A gente quer esses meses estar abrindo o nosso movimento infantil, em células, em culto caseiros, que a gente possa, sim, trazer crianças para conhecer a Jesus. E tem aquela reflexão, né? Para que esse negócio de criança conhecendo a Jesus? Criança só vai aceitar Jesus lá quando ela estiver velha. Que conversa é essa? Quando é que criança aprende a falar? Quando já é velho? Se ele aprender a falar quando já for velho, dificuldade mais ele terá. Você entendeu? Então a criança tem que aprender enquanto ela é pequenininha. Nós temos que fazer o nosso devocional com os nossos filhos, ensinar o caminho do Senhor, para que quando ele venha crescer, ele não se desvie. Se desviar, ele possa voltar. Amém? Aleluia? Então esse trabalho maravilhoso com as crianças que estão fazendo é algo muito lindo. Queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo em Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e entrareis em descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Vamos orar? Pai, essa noite, nosso coração se alegra na Tua presença, porque nós temos a dádiva de Te conhecer, e feliz é aquele que Te conhece e dá atenção. Então, Senhor, hoje damos toda a atenção nesse momento à Tua palavra, para que o Senhor possa trocar os nossos fardos, para que o Senhor possa alegrar o nosso coração, para que o Senhor possa nos firmar diante da certeza e fé que o Senhor mesmo nos fez conhecer. Então, Senhor, essa noite venha sobre nós, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, que é aquele que testifica sobre a verdade, e Tu és a verdade. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, a gente estava ouvindo aqui a pastora falando um pouco, né? Às vezes você pode ver a gente se emocionando e falando com uma certa forma assim, digamos, emocionados. Mas não é isso, querido. É porque o crente ele é incomodado. Não existe um crente conformado com esse mundo. Quanto mais você for conformado com esse mundo, menos crente você será. Essa é a verdade. Porque não nascemos para esse mundo. Fomos criados e forjados e sonhados e escolhidos para viver as coisas vindouras. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Eu estava ouvindo ela dizer, e às vezes nas minhas pregações, as pregações que eu faço hoje, eu mesmo conversando comigo, eu às vezes digo assim: Senhor, nem todos vão querer ouvir isso. Isso não alegra muito o coração de muitos, né? Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fala a mim dizendo assim: mas foi isso que eu te chamei. Foi para falar aquilo que é a verdade, não o que alegra a todos. E é muito interessante isso, irmãos, porque quando a gente entende
a graça do Evangelho, o que é essa graça do Evangelho? Se a gente for para aquele tempo do povo de Israel, qual era a história do povo de Israel? Era a história que eles eram cativos e de repente Moisés libertou eles. A história do povo de Israel sempre foi essa história, de que se levantava um grande líder, como Davi, e fazia o povo de Israel um povo forte. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com José, que de repente se moveu e se transformou no líder do Egito. Então, se eu tenho uma história dessa, Luiz, quando o Messias chegou, e ele se dizia o rei de Israel, eu esperava um contexto desse. Eu também esperava, aqui eu estou me colocando no lugar daquele povo, porque era a história que a gente ouvia falar. Os nossos pais contavam o quê? A história de homens que se levantavam líderes, e líderes fortes, e Deus estava com eles. Olha que coisa tremenda. Estava vendo a história de Josué, que história tremenda. Eles não fizeram nada, de repente as muralhas todas caem no chão, e Deus fez o que quis e fez sozinho. Então, muitas vezes, ali naquele contexto, não era difícil se esperar que o povo esperasse esse tipo de líder. Esse líder que ia chegar ali, ia tomar dos romanos o poder, e ia ser como Davi. Eles desejavam isso, por quê? Porque foi essas histórias que eles ouviam. Por mais que Isaías e outros profetas falavam sobre o Messias bem diferente. Mas a história de Moisés, ela não trazia isso. Não abertamente, dessa forma. Então se esperava que Davi, já que ele vem da raiz de Davi, ele fosse um rei como Davi. Por que não? Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque eu quero começar esse culto com uma pergunta. Qual é a graça de ser um escolhido? Qual é a graça de ser um escolhido? Se nós passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pagamos contas, ficamos doentes, entramos por muitas vezes por um caminho que nós não entendemos porque Deus permitiu que a gente ficasse ali naquele leito de hospital, como a Miriam estava aqui contando. Foi tremendo, isso é a graça de um escolhido. É o entender o porquê. Porque é totalmente diferente, irmão. Quando Jesus ele veio expressar a graça de Deus, o amor de Deus, ele não falava simplesmente de uma terra que fosse liberta do agora. E nós lemos aqui em Mateus 11, 28, falando que quem estiver cansado, venha. Aquele povo estava cansado de ser maltratado pelos romanos. E de repente Jesus chega, quem estiver cansado, venha. Estou aqui. Vamos lá, vamos se levantar, vamos fazer como Davi, vamos fazer como Josué, vamos fazer como Moisés. A história dos nossos antepassados não vai acontecer, cadê? Tu não tem poder para isso? De repente ele andava sobre águas, de repente ele mandava o vento se acalmar, de repente, sabe, querido, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, já fedendo. Então eles disseram assim: poder ele tem, autoridade também, reconhecimento também. Já pensou, como o profeta falou, o teu rei, ele virá sobre uma jumentinha, filhote de jumenta, e ele será aclamado, e o povo aclamou Jesus. Mas o povo jamais poderia imaginar naquele momento que aquele rei estava sendo aclamado para ir para uma cruz, e não para receber a coroa desse mundo. A coroa desse mundo que Jesus recebeu foi uma coroa de espinhos, porque ele dizia: o meu reino não é desse mundo.
Então eu torno a perguntar a você, qual é a graça de um escolhido? Porque é alguém que sofre, mas é alguém que sofre debaixo de uma unção. A unção que estava sobre Estevão, apedrejado, mas o céu aberto. A unção que estava sobre Paulo, que mesmo avisado queria morrer, ele disse: eu não posso morrer por Cristo. A graça de ficar feliz depois que apanha por causa do nome de Jesus. Alguém que sofre, mas sofre debaixo de uma unção de libertação total. Porque, querido, muito mais do que a prisão do corpo é a prisão da alma. E a pastora estava falando sobre isso, sobre o que o mundo nos leva a ser prisioneiros do dinheiro. A gente vai chegar lá. Nós temos que entender isso e amar isso. Isso o que, pastor? A graça de ser um escolhido. A graça de ser um escolhido, a graça de estar, sabe, diante daquele que nos liberta das nossas enfermidades mentais, emocionais, espirituais, mais do que físicas. Jesus veio para libertar um povo desse mundo. O povo de Deus sempre foi um povo que era liberto e escravo, liberto e escravo, liberto e escravo. Por quê? Porque somos pecadores. E Jesus veio para transformar isso em graça, em unção, ao ponto de você nunca mais ser escravo, Luiz, nunca mais. Nunca mais ser escravo da necessidade do seu corpo, das frustrações da sua alma. Nós precisamos entender isso, e eu repito, nós precisamos amar isso. Porque essa é uma proposta para a mesa do Senhor. Sente na minha mesa, Judas. E ele sentou. Tome o pão, Judas. E ele tomou. Eu escolhi todos vocês, e um de vocês é um diabo. Você sabia que tem isso na Bíblia? Estava comentando com a Miriam um dia desse. Um de vocês é um diabo. Por quê? Porque a mesa é posta para todos, mas aqueles que não valorizam o lugar da mesa, eles têm o desejo do pai deles. A palavra diz: o vosso pai é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. E assim era Judas. Ele estava na mesa, ele tinha lugar na mesa, mas ele não valorizava a mesa. Sabe por quê? Porque a mesa é uma mesa íntima. Entende, Adédion? É uma mesa de intimidade. É uma mesa, Marisa, de que ele conhece quem é você, mas você também tem que conhecer quem é ele. E aí você valoriza o partir do pão. E nós temos que ser muito felizes, muito alegres. É como, sabe, aquela palavra que o salmista diz: é como a mesa posta na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Graça e misericórdia é derramada sobre nós. Aleluia. Essa mesa não é posta só na presença dos inimigos. Essa mesa é posta na presença de tudo e de todos, para que todos vejam quem são os crentes verdadeiros. Eu escolhi todos vocês, mas um de vocês irá me trair. Os crentes verdadeiros, aqueles que valorizam a mesa, eles entendem e não fogem dela. E na presença de tudo e de todos, todos eles vão poder contemplar essa proteção. Essa proteção tão sobrenatural que foge ao entendimento humano. Como eles acabaram de apanhar, estão felizes.
como ela está com uma enfermidade e mesmo assim adora o nome do Deus dela. Como? Como esse povo pobre para essa vida, desgraçado para essa vida, ainda acredita em Deus. Sabe, nós temos que amar isso. Eu queria que você dissesse isso agora, não sei se você está entendendo, mas eu queria muito que você dissesse isso agora. Diga assim: por mais que você esteja passando por luta, por problema, por dificuldade, por provação, diga isso agora em nome de Jesus: eu amo ser crente. Não, diga: eu amo ser crente. Pode olhar para as tuas lutas agora e dizer: eu amo ser crente. Sabe o que eu digo ao diabo? Eu digo muito ao diabo isso. Eu digo assim: eu amo ser pastor. Eu amo servir ao meu Deus. Eu amo os meus dons que Ele me deu para adorá-lo, para engrandecer o nome dEle. Sabe, Luiz? Você tem que dizer: eu amo saber tocar. Eu amo. Sabe, Sara? Eu amo saber cantar. Porque é uma graça, eu não mereço, eu não sou digno, mas Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, Ele não errou. E o diabo fica sem entender. Eu amo ser um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Eu quero ser. Alguém sabe cantar? Canta. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. É incompreensível eles olharem para nós e perceberem que em tudo nós somos atribulados, mas também percebem que não somos angustiados. Nós somos perplexos, mas não abandonados. Nós ficamos até abatidos, mas nunca destruídos. Isso não dá para compreender. Como ele olha, como eles ainda não abandonaram Jesus. Como Abraão subiu àquele lugar para matar o seu filho. Ou você pula o natural e entra no sobrenatural, ou você nunca vai entender essas coisas. E eu não estou falando aqui, irmão, de forma nenhuma, que nós não podemos ter alegria. Nós podemos ter alegria, nós podemos comprar um carro novo. O problema não está no carro novo, não está na casa nova, não está nas viagens, não está nas roupas boas. O problema não está nas alegrias que Deus nos proporciona nessa vida, mas no valor. No valor. Porque o que é principal deve ser a graça, que é insubstituível. Eu adoro meu Deus na alegria ou na dor. Eu não adoro meu Deus para que Ele pague minhas contas, para que Ele cure o meu corpo. Eu adoro meu Deus porque Ele salvou a minha alma. Antes eu era um abatido sem consolo. Hoje eu sou um abatido, mas Ele me consola. É diferente. Sabe, Miriam? Muitos de nós ficamos desesperados. Ela está lá. Às vezes ela não pode ficar com ninguém. Do lado dela está sozinha, ó. Você dizendo: nunca esteve só, porque Ele estava comigo. Eu lembro muito bem quando nós nos reunimos em oração lá na casa, meu cunhado, da minha irmã. E o Senhor já tinha falado comigo que eu iria ir lá. E o Dudé ia me chamar. Quando a gente chegou lá, que consolo dá o Kilber. Mas eu lembro, Miriam, que a palavra que o Senhor disse a ele foi assim: antes dela ser sua, ela era minha. Isso é algo intransferível. Oh, antes dela ser sua, era ela minha.
E isso é muito forte. A principal alegria que o crente tem é a salvação. E a Bíblia chama isso de verdadeira liberdade. Está cansado, está oprimido, está sobrecarregado, é só vir a mim. Que essas coisas que estão deixando você sobrecarregado, oprimido e sobrecarregado, vai perder valor. Vocês estão entendendo? Você está cansado, está batido, está sobrecarregado. Por que é? É pela conta, é pela energia, é pela saúde, é porque fulano me abandonou, é porque eu perdi ciclano. Então, você tem que procurar algo mais importante que isso. Algo que tenha um valor maior. E aí você será livre. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livre de quê, pastor? Da falta, do abandono, da ofensa, da afronta, da preocupação. Eu sou livre. Por que você é livre? Fala comigo, confiança. Não, fala forte, confiança. Quem tem fé, confia. Abra comigo Lucas 16. Lucas 16, eu acredito que tem uma das parábolas mais difíceis que Jesus falou em toda a sua história. Não estou dizendo que estou dizendo que, na minha opinião, é uma das parábolas mais difíceis que Jesus contou em toda a sua história. E para a gente entender em qual contexto isso aqui estava acontecendo, era em cima de um contexto de incredulidade por causa de valores dessa terra. Lucas 16, versículo 1, diz assim: tendo, pois, muitos Lucas 16, 1. Fui para Lucas 1. Lucas 16, 1 diz assim: e diziam também os seus discípulos, aos seus discípulos: havia um certo homem rico, ao qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu servo, ou meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei eu, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, os devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse: toma a tua conta e assenta-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quantos deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo. Olha isso. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que a geração dos que os filhos da luz. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito.
Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou se chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Versículo 14 diz assim: e os fariseus, que eram que? Avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Bom, essa parábola fala exatamente do amor ao dinheiro. Porque o que esse mordomo fazia? Ele procedia com as riquezas do seu mestre ilicitamente, quer dizer, ele estava roubando, ele estava dispersando as riquezas do mestre. E de repente o mestre vai e diz: por que eu estou ouvindo de você? Então você te ajeita aí, porque eu vou te dispensar, já não te quero mais. Mas a atenção foi do elogio. O elogio de ver como ele soube ali, ou procurou ali, se safar daquela situação. Ele pegou uma dívida que não era dele, um dinheiro que não era dele, e ele granjeou, ele negociou com aquele dinheiro. E o que aconteceu aí? Querido, não é que Deus esteja falando que isso é certo, mas que ele foi inteligente, foi. E muitas vezes nós contemplamos isso no nosso trabalho, nas nossas empresas. Pensa num povo esperto, é o povo que não tem nada a perder. Esperto. Ele mente tão bem que ele mesmo acredita na mentira que ele diz. Ele chora. Você já viu gente assim? Já viu, Wilson? Gente que acredita realmente que... Eu acho que se ele passar naquela máquina de mentira, acusa lá que é verdade. Porque ele acreditou na mentira dele. E é interessante que exista gente assim. Mas a dica aqui é que ele diz assim: olha, os filhos das trevas às vezes se tornam mais inteligentes ou mais prudentes, ou sabem negociar melhor do que os filhos da luz. E isso aqui não é para a gente copiar, porque a sabedoria está do nosso lado, irmão. A inteligência está do nosso lado. Mas como nós negociamos com o conhecimento que temos? Eu vou perguntar a você: o que você vai fazer com esse culto que eu estou pregando hoje? Um culto que está falando que se você entender, se estiver cansado e sobrecarregado, e vir até Jesus, você vai ser totalmente liberto. Isso é muito forte. Então, como você vai granjear com isso, ou negociar com isso? Você vai entender lá na frente. Os fariseus, eles não queriam de forma nenhuma aqui entender o que Jesus estava falando. Sabe por quê? Porque o olhar deles estava nas coisas deste mundo. E é para nós também difícil entender essa parábola, porque o nosso olhar, querendo ou não, querido, está diariamente nas coisas desse mundo. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou pagar as contas, quando eu me acordo de manhã, quando eu vou no hospital, quando eu tenho alguma enfermidade, algum problema. É esse mundo. Mas nós temos algo que nos é revelado, e isso é para nós sabedoria. Posso ouvir um amém? Você vai entender. Para entrar na sua mente de uma forma bem mais leve, fala comigo: perder para ganhar. Não foi isso que esse homem fez? Ele poderia simplesmente ter recebido todo o valor e ter ido embora. Mas ele aprendeu a perder para ganhar. E ele pegou aquele dinheiro que ele podia roubar, como já era o costume dele. Ele não.
Ele negociou. Quanto é que você deve? Devo tanto. Pô, escreve só a metade. Escreve só 30%. Aí o Senhor viu aquilo, o Senhor é esperto. Ninguém engana a Deus. Rapaz, é interessante o que você fez. Porque o dinheiro se acaba. Agora a gratidão no coração de alguém dura uma vida toda. Me admiro que os filhos da luz não se comportem assim. Eles também deveriam se comportar assim. Sabe, Mateus? Ganhar o seu coração, ajudando você. Isso é natural para quem é filho da luz. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes nós chegamos na igreja e não sabemos granjear com ninguém, não sabemos nem dar a paz do Senhor, não sabemos nem dar uma boa noite, não sabemos nem ajudar um irmão, se ele estiver faminto. Porque a gratidão fica para sempre. Como eu vou saber disso, pastor? É muito fácil. No momento da pandemia, você ajudou alguém? Aí está a sua resposta. Você não soube granjear. Mas pastor, eu nem tinha para mim. Tinha, a gente sempre tem. A gente sempre tem, nem que seja o quilo de arroz. Teve irmão aqui dessa casa que ligou para mim e disse assim, pastor, só um. Ligou para mim e disse assim, pastor, eu não tenho nada, mas eu estou com 1 quilo de arroz aqui em casa. Eu divido para mim e tio. Cara, eu chorei. Esse cara tem meu coração o resto da vida. Ele estava em casa que nem eu. Ele estava sem emprego. Ele estava com tudo fechado. E ele ligou para mim e disse isso. Eu estou só com 1 quilo de arroz aqui. Mas se tu quiser, eu divido para mim, tio. Aleluia. Jesus continua no versículo 19, pula um pouquinho para o versículo 19. Jesus vai contar outra história. Ainda no meio do mesmo contexto. Os valores das coisas desse mundo e os valores das coisas eternas. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas. Sabe o que é chagas? Além de ser um mendigo, ele vivia cheio de chagas na porta daquele homem rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E foi sepultado. E o rico no Hades, no inferno, né? Hades é inferno. Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro, o mendigo, que não era mais mendigo ali, né? Estou dizendo para que você saiba. No seu seio. E clamando, aquele homem rico disse assim: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele:
Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que eles venham a ouvi-los. E disse ele: não, não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda em que alguns dos mortos ressuscite. Essa palavra é muito forte. Enquanto eu estava lendo essa palavra, eu estava meditando sobre a seguinte coisa. Nessa vida, Lázaro estava ali. Nessa vida, o rico esteve ali. Oportunidades, ambos tiveram, talvez diferentes. Algumas das suas escolhas, talvez, levaram eles a ter a vida que tinham. Mas o problema aqui foi que o rico, ele teve a oportunidade, sabe? Não sei se você consegue pensar comigo. E se ele tivesse ajudado Lázaro? E se ele tivesse, sei lá, mandado um médico curar as chagas de Lázaro? Para um rico, um prato de comida não é nada, meu irmão. Essa história fala também de perder para ganhar. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos, né, a aceitar o que é fundamental. O que você faria? Para onde estamos realmente olhando com aquilo que Deus tem colocado sobre o nosso poder? Isso fala da verdadeira fé, isso fala daquilo que realmente importa. Porque como Lázaro, sendo pobre, morreu, quem era rico também morreu. Vou perguntar mais uma vez, para onde estamos realmente olhando? Sabe, é sobre isso, Luiz. Eu posso perder tudo, menos isso. Não é que eu não possa ter. Eu posso ter, sabe? Que nós não estamos pregando vida franciscana. Eu posso ter isso, mas não é sobre isso. É sobre aquilo que eu não posso perder de jeito nenhum. Mas alguém era avarento demais para receber aquela palavra. Eu fico pensando se aquele administrador tivesse usado de inteligência para ser um bom servo. E nós, eu e você, como agimos? Nossa riqueza. Porque sabe, Patrícia, nossa riqueza não é quanto nós temos, não é o carro que está estacionado ali. Não é o que temos nessa vida. A nossa riqueza não é o que está fora de nós. A nossa riqueza é o que é gerado aqui dentro, que nada pode mudar. Quando Jesus falava, está cansado de ser preso, é preso dentro, Kilber. É preso dentro. Por isso que essa geração recebeu como um castigo, preso às suas próprias necessidades.
Nós somos presos às nossas próprias depressões, ansiedades e preocupações. E quem não sabe o que é depressão e ansiedade e fala que é besteira, é porque nunca viveu isso. É terrível, é atormentador. Mas a palavra que fala está cansado, venha. Está falando da libertação da alma. E até o grito de você dizer: eu não aguento mais. E quando você for liberto por dentro, a maior riqueza que você tem vai ser o valor da fé. E esse valor gera unção. Ainda que o vale da morte esteja ali, o medo não estará presente. A graça de ser forte e firme na tribulação. A graça de ser aquilo que ninguém consegue explicar, como ela ainda está de pé. Como esses cristãos, nós matamos eles e eles se multiplicam. Era isso que os romanos não conseguiam entender. Eles mentiram, eles enganaram, eles forjaram, mas a verdade não poderia ser morta. Porque eles eram libertos do corpo mortal, mas a eternidade estava com eles. Por que eles não perdem a fé? Que homem é esse? Que mulher é essa? Que um dia está no hospital e o outro dia está no circo de oração. Eu recebi um vídeo da Sara essa semana. Aquele vídeo não tem como não mexer com a gente. De um pastor contando a história de um irmãozinho que chegou com um quadro de leucemia. Pastor, você internado, que descobri essa doença aqui. E ele chegou feliz, ó. Você internado. O pastor disse: rapaz, isso aqui é sério. Você sabe o que é isso aqui? Não, pastor, não sei não. Mas Deus está no controle. Oh, ignorância santa, aleluia. Tem certa sabedoria que não leva a gente para canto nenhum. Só para ansiedade, só para depressão, só para o mal. Aí o irmão foi internado. E o pastor ia lá visitar ele. Aí ele dizia assim: como é que está o quadro aí, irmão? Pastor, eu estou aqui fazendo as quimioterapia. Você sabe o que é isso? Não sei não, pastor. Mas Deus está no controle. Deixa eu te contar a bênção, pastor. Eu já evangelizei fulano. A fulano ali aceitou Jesus. Teve fulano que morreu ontem, mas aceitou Jesus anteontem. E você sabe mais, pastor? Tem culto agora todo dia aqui no hospital. E o pessoal está querendo Jesus, pastor. Eu vi Deus nisso, pastor. Foi Deus. É loucura. É loucura, irmão. É loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Porque enquanto eles são presos na carne, nós somos livres do Espírito, e Ele gera vida e paz. Quem me separará do amor de Cristo? Ela está rindo de quê? De onde é que ela tira essa força? De onde foi que ela tirou aquele sorriso? Sabe, muitas vezes a gente vai pregar a palavra e aquelas pessoas estão sabendo que nós estamos passando por um vale. E talvez elas pensem assim: rapaz, ela está falando de Jesus, sendo que ela está precisando mais do que eu. O Senhor é meu pastor. Você pode dizer isso? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não julgue o exterior do copo. Se por dentro ele estiver limpo, ele serve para servir o vinho mais puro de todos. Malditos eram os fariseus, que procuravam limpar o exterior do copo, enquanto o interior do copo era sujo e preocupado com as coisas dessa vida. Para a gente terminar, abra comigo 2 Coríntios 4.
16. 2 Coríntios 4, 16. Fale aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Pois ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, esteja doente, o homem interior, Wilson, aleluia, se é perder para ganhar, que eu ganho, porque estou perdendo, para que Ele seja exaltado. Muitos vão dizer: como é que ele ainda está na igreja? Como é que ela ainda adora a Deus? A graça de ser liberto por dentro, eu não abro mão disso. Recebe o 17 aí, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha a fé do crente, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aguenta firme, exaltado seja o nome do Senhor. Oh! Você entende que leve e momentânea tribulação, isso é Paulo falando. Oh, Jesus. 18. Não atentando ou não dando atenção nas coisas que nós vemos, mas nas que não vemos, mas cremos, amém, irmãos? Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, essas são eternas. Aleluia. Quer ser livre? Se você subir um pouquinho, pode ficar aí mesmo, suba um pouquinho, versículo 7 a 9. Leia aí. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. A vida de Jesus se manifesta em você quando você não abre mão da graça. Os músicos podem vir. Quando você não abre mão da graça, quando você não abre mão da unção. A doença está ali como o irmãozinho, mas você não abre mão da unção. O problema está ali, mas você não abre mão da unção. Jesus não perde o controle. Está sofrendo? Tá. Mas você não perde a graça, você não perde a unção. Aleluia. Vamos ficar de pé, Deus é maravilhoso. O nível da glória de Deus, esse é o nível que o Senhor quer levar a cada crente aqui essa noite. O nível de crer sem ver,
mas sabem quem tem crido. Aleluia. Feche seus olhos agora e ore e diz: Senhor, eu preciso aprender a valorizar o que tem que ter valor mesmo. Oh, aleluia. Larará, larararará, larará, larará, larará. Larararará, larará, larararará, larará, larararará. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Sinto teu poder aqui, está se movendo aqui. Este é o nível de tua glória, este é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Adora, vai. Larararará, larará, 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 larará. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Na presença dos anjos, com a voz de suas asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Santo, Santo, Diga santo. cantam Santo, Santo. Deixa a graça, teu poder posso sentir, as maiores está experiências. se movendo aqui. Esse é o Nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, ele está se movendo aqui. na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, junto ao coral de anjos, cantaremos para o Rei. Na presença
Você já ouviu anjos cantando? Eu lembro de um dia que nós estávamos na igreja. Foi logo quando o Senhor falou que nós teríamos que mudar para cá. E tinha pouca gente ali na igreja naquele momento. E anjos começaram a cantar naquele lugar. E eu fiquei procurando. Eu disse assim: quem está cantando? Eu lembro que o Marcílio estava ali em cima. Eu lembro que algumas pessoas estavam ali, mas pouca gente estava ali. A gente se perguntava uns para os outros: você está ouvindo o que eu estou ouvindo? E muitos puderam ouvir anjos cantando naquele lugar. Anjos dizendo: faça o que o Senhor falou. Eu lembro que um dia do culto de jovens, a Jéssica teve a visão de um anjo. Lembra disso, Jéssica? Sentado, olhando para nós. Eu acredito ali que estava a perguntar: quando vocês vão mudar? Porque a presença do Eterno quer ficar com vocês. Não tenha medo das experiências, querido. Não tenha medo de arriscar tudo se preciso for. Porque se a presença de Deus estiver com você, a morte não mata, o fogo não queima, e mal algum pode permanecer. Oh, apenas levante a sua mão e diga: Senhor Deus, e a tua presença fique comigo, e a tua presença permaneça na minha casa, e a tua presença permaneça nas minhas orações, e a tua presença permaneça nas minhas lutas, nos meus problemas, e eu não temerei mal algum. Tu és santo, cante, santo, só tu és santo, santo, só tu és santo, santo, só tu és santo, santo, larará, larararará, larará, 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 larararará, larará, larará, larararará, larará, 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 larará. A palavra diz que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo é aquele que trabalha a favor daqueles que creem. Queria que você já preparasse seu coração para ceiar. Peça perdão dos seus pecados. Prepare o seu coração para as escolhas dessa semana. Ajudar os necessitados. Ah, mas eu não tenho condição. Tem condição. Nem que seja 1 quilo de arroz dividido, tem condição sim. Faça suas escolhas, não negocie com o mal. Não granjeie com o que é errado, por mais que isso pareça ser sábio. Parece ser tão... merece elogio nesse mundo mesmo. Mas aquele que rouba no pouco, roubará no muito. Essa é a verdade. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Então faça suas escolhas agora e diga: eu escolho a unção, eu escolho a graça, eu escolho a força, eu escolho ter a proteção, eu escolho que os anjos permaneçam na minha casa. Por isso não faço da minha casa lugar de prostituição, não faço da minha casa lugar de mal. Não aceito outros deuses dentro da minha casa, porque os anjos moram lá. E mais importante do que os anjos, Jesus mora naquele lugar. Isso, começa a orar agora dizendo: minhas escolhas são feitas através da graça que é derramada sobre a minha vida. Eu não abro mão, meu foco está nisso.
Minha vida está nisso. Se for bênção, eu recebo. Agora, se for prosperidade em forma de maldição, para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus. Você não entende. Eu não negocio com o mal. Eu sou filho do dono da bênção. Eu não negocio com o mal. Eu sou filho do dono da prata e do ouro. Eu não preciso negociar com o mal. E se eu for provado, provado serei, para ser aprovado para uma etapa melhor e maior. Então não tenho medo, porque eu confio no meu Deus. Você crê? Já quero que os diáconos venham. Vamos orar sobre os elementos. Larará, larararará, larará, 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 larararará, larará, larará, larararará, larará, larará, larará. Levante as mãos. Levanta as mãos para cá, Pai. Aqui estão os elementos: o pão e o vinho. Mas a lembrança é do corpo e do sangue. O sangue pago e derramado. O corpo dado para que nós possamos livres desse mundo. Em meio às aflições, nós recebemos o bom ânimo que esse memorial nos traz. O bom ânimo. Ele nos deu salvação. Então não mais o germe do trigo, não mais o suco da uva, mas o corpo e o sangue de Jesus. Amém e amém. Façam 2 filas únicas. Vocês podem sair pelo meio, venham pelas laterais e saiam pelo meio. Quem não for ceiar pode sentar. Aleluia. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Glória a Deus. Aleluia. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, cante mais uma vez. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Oh Senhor, a noite que ele foi traído, ele partiu o pão. Essa é a memória que nós temos, esse partir de pão dado imerecidamente, mas porque ele nos amou, ele partiu sua vida conosco. Ele é o primogênito de todos os outros irmãos, e através dele, somente através dele, temos salvação. Levante o pão, dê graças a Deus. Foi isso que ele fez e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens, para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode comer do corpo. Semelhantemente, ele tomou o cálice. Levante o cálice, dê graças a Deus. Graças a Deus. Este é o meu sangue, ele falou, o sangue da nova e eterna aliança, que é dado por vós, por todos os homens, para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode tomar do sangue. Você entende a honra e o privilégio desse ato? Nunca desperdice esse ato. Nunca ache que é um simples ritual religioso. É um memorial daquilo que é real. Cristo vive, Ele ressuscitou e também ressuscitará cada um de nós junto com Ele. A promessa da sua vinda é real e nós ansiamos desesperadamente pela volta do nosso amado Jesus. Adore, adore. Senhor nosso Deus. Aleluia. Canta, igreja.
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Santo és, digno de louvor. Só tu és santo, digno de louvor. Só tu és santo, és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Santo é, digno de louvor. Só tu és santo, digno de louvor. Só tu és santo, és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo, Pra terminar, diga: digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo. Deu aleluia, deu glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Ó, eu vou estar fazendo um curso aqui na igreja de glória a Deus e aleluia, tá dizendo mais? Professores, eu, a Liliana. Só no glória que eu quero ver, grito de glória pro Senhor, aleluia. O culto terminou, irmão. Eu gosto de ouvir isso, que é bom mesmo. Vamos ficar de pé para terminar? Aleluia. Deixa eu dar a bênção final. Irmãos, tem tanta coisa boa para a gente viver em Cristo, mas o que Deus quer para agora. Não é para amanhã, é para hoje. Se você hoje sair daqui com a palavra no teu coração, todo o fardo foi tirado de você. Você não precisa esperar nada para ser vencedor. Você já é mais do que vencedor, porque começa quando você aceita aqui dentro. Então coloque as mãos sobre o seu coração assim, todos nós. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou vencedor em Ti, que foi o Senhor que venceu. Então para mim é uma honra te ter como Senhor e Salvador da minha vida. Diga: eu não me envergonho disso. Que todos vejam que na bênção ou na tribulação eu sou teu totalmente, em nome de Jesus. A igreja diga. Então se segure nisso, não perca isso, foque nisso, que o mais importante é isso, em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém
e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê a paz do Senhor ao seu irmão aí do seu lado. Diga: Deus é contigo.